Quem foi Francisco Sobrinho Wächter? Francisco foi o segundo filho de Emil Wächter e Martha Ritz. Nasceu em 16 de outubro de 1899 em Ijuí, no Rio Grande do Sul. A família era ele mais 8 irmãos: Emílio, Luísa, Friedrich, Alberto, Carlos, Ida, Adolfo e Irma. Vou falar do meu pai, Francisco Wächter, ou mais conhecido como Franz Wächter. Eu, como criança, sempre via meu pai trabalhando na serraria. Ele tinha um moinho, uma serraria, e ele passava o dia dentro da serraria, às vezes até a noite inteira, porque a procura por madeira e de farinha era muito grande, e às vezes era obrigado, principalmente no moinho, de fazer funcionar a noite inteira e o dia inteiro. Ele me recebeu assim com alegria. Ele foi sempre um homem muito alegre, muito conversador, e me mostrou toda a casa. Era uma enorme casa com poucos móveis, que antigamente eles mesmos às vezes faziam os móveis. O meu pai, ele era muito farista. Ele gostava de contar piadas, assim, quando tinha os amigos junto, e se divertia bastante com as brincadeiras. Ele gostava de brincar muito. Parecido com o Rudy. O Rudy era também, assim, farista, né? Olha, isso antigamente quase não existia, assim, o único, antigamente era assim, quando tinha aniversário, isso e aquilo, os vizinhos, outros, tudo eram convidados, isso, os fregueses também, e faziam de noite. Não, mas faziam churrasco, faziam tudo, né? Comiam lá. E as crianças brincavam no gramado na frente, de pegar assim para lá e para cá, corriam, faziam. Eu do pai me lembro muito pouca coisa, que eu era muito pequeno ainda. Eu gostava demais dele, mas não tinha como eu gravar as coisas tudo assim, que o pai é assim. Casamento de 3 irmãos Wächter com 3 irmãs Miller. Os recém-casados viajaram de carroça entre Ijuí e 3 de Maio, levando seus pertences para tomar posse das terras que receberam dos seus pais. O Emílio Wächter casou com a Emma Miller. O Francisco Wächter casou com Ana Augusta Miller. E o Alberto Wächter casou com Elvira Miller. O Francisco conheci por intermédio do meu pai, porque o meu pai, ele vendia rádios na colônia, no interior, assim. E aí ele ia de casa em casa, e na casa do Francisco, eles conversavam sempre muito, os dois se davam bem, ficaram bem amigos. E aí ele, quando vinha para a cidade, vinha na nossa casa também. E o meu pai então dizia: não, agora hoje nós vamos conversar bastante, vamos tomar um chimarrão, e aí vamos botar mais uma água no feijão, vamos almoçar aqui em casa. E assim acabou sendo diversas vezes, até que ele viu um terreno bom ali para comprar do lado. Comprou um terreno, fez uma casa de material muito boa ali, e nós éramos então vizinhos. Daí ele começou, eu era a preferida deles, com certeza, a única, né?
filha. E daí, quando ele provocava o vizinho lá, sempre quando passava, nós passávamos na frente da casa deles, né, um atalho que nós fazíamos para ir na aula. Daí ele sempre brincava comigo, provocava. E meu pai atiçava ele para ele me pedir as coisas, porque era muito quietinha, calada, para eu ser mais respondona, né? E assim, tantas coisas que a gente lembra que depois de quando era maior, depois da minha confirmação, daí os meninos iam para os bailes, por tudo, mas sempre ficava com a mãe e o pai só. Eu era o xodó deles. Daí eles me levavam, meu tio tinha um salão em Flor de Maio, tinha matiné, daí a mãe e o pai iam junto, tinha uma aranha com um cavalo, fazia lá, se divertir lá. E no baile, de vez em quando, levava nós. Francisco Sobrinho é bisneto de Johann Peter Wächter, nosso ancestral que veio da Alemanha. Seus pais, Emil e Marta. Ele é neto de Franz Wächter e Susan Fritsch e é bisneto de Johann Peter Wächter com Maria Margarete Wendling. Uma diversão que era a alegria dele era aquele jogo de cartas dele e dos vizinhos, que era dentro da nossa casa. E daí eles se divertiam jogando cartas. Não por dinheiro assim, mas sempre tinha alguma coisa para um almoço, uma coisa parecida assim, que eles jogavam. Ele era muito, muito amável. Nunca vi que ele bateu em num dos meus irmãos, nem eu, não. Nunca. Mas ele vivia mais afastado. A gente vivia mais, eu vivia praticamente com minha mãe, né? Eu tinha uma lavoura lá que eu ajudava ela também na lavoura, né? Assim, nós plantava milho, mandioca e tudo. Tinha uma carrocinha ali com um cavalo, nós ia pegar mandioca e pasto e tudo. Sempre a minha mãe. Meu pai era o serviço dele era na serraria e no moinho. Geralmente, de meio-dia era almoço lá, a mãe fazia almoço, daí era todos os empregados comiam lá, sempre não era como hoje. Tudo lá a mãe que fazia o almoço e café. Meu pai era como é que se diz, era o meu ídolo, era tudo para mim. Tudo que ele saía para a cidade podia contar. Punhado de bala, assim, traziam para mim, para os outros, tudo, maior, até o maior ganhava. Mas a maioria era para mim. Francisco Sobrinho Wächter casou com Ana Augusta Miller e mudou de Ijuí para 3 de Maio, onde teve os seguintes filhos. Walter Wächter, que nasceu em 1925 e é falecido. Ruth Rodolfo Wächter nasceu em 1929 e é falecido. Norberto Nelson Wächter nasceu em 1931. Lona Wächter Vobeto nasceu em 1936. Senaldo Altivo Wächter nasceu em 1938. Vonibaldo Theo Wächter nasceu em 1941 e é falecido. E Olívio Wächter nasceu em 1944. Cuidava a serraria. O meu irmão, o Norberto, cuidava a serraria, tinha 2 serras. Uma que cortava de lado, assim, e o meu pai cuidava da antiga serraria. Também tinha moinho junto, né? O moinho, daí meu irmão, o Norberto, também cuidava, mas ele também ajudava meu pai. Eles tinha também um pilão que socava erva, alambique tinha.
Eu me lembro bem, quando era criança, nós brincávamos lá nas escadarias, lá, moíam cana para fazer álcool, faziam até álcool lá. Um domingo lá com o Ruth, que era meu namorado, e a minha futura sogra, então, me mostrou como eles matavam os porcos, como guardava a carne, que naquela época não tinha nem geladeira, nem congelador, precisava, quando matava o porco, já tinha que colocar a carne para fritar e daí colocar dentro de grandes latas de querosene, como tinha antigamente, colocava uma carreira de carne, daí um tanto de banha, daí de novo uma carreira de carne, depois aí até encher a lata e fechar bem e guardar, para ao menos ter por alguns dias carne. Dos Miller, né? Os Miller é alemão, né? Mas, e daí eles, quando era Natal, né? E esse Miller lá levava pinheirinho na cidade, né? Para fazer o pinheirinho e coisa. Mas ele tinha uma calhota, não sei como é que ele carregava em cima com jeito, né? Para isso e aquilo. E a gente, quando era piá, o que a gente ficava faceiro e brincava lá, no tempo que tinha fruta de tudo quanto tipo, né? Porque se hoje em dia não existe mais, assim, tu vai lá, ter fruta de tudo, né? E jogavam, bom, isso a gente tem hoje em dia, em domingos, isso e aquilo, quando estavam lá, às vezes, jogar baralhas, cara. Nós tínhamos muito respeito por ele, porque ele olhava para a gente, dizia as coisas e nós sabíamos que deveríamos obedecer. E isso nos trouxe uma certa responsabilidade que nós também herdamos na nossa vida. Nós ia de carroça de boi lá no Uruguai, lá nós ia pescar lá. Nós pegava dourado, pegava tudo. Tinha peixe à vontade, peixe que tu quiser tinha lá. Nós ficava uma semana, 2 vezes ficava lá no Rio Uruguai, lá no Estaque. No Estaque. Era o amigo do meu pai. Ele era da Argentina, o Estaque, daí ele vinha para o Brasil junto com o pai. A vida em 3 de maio. O trabalho e a dedicação à família foram algumas das marcas que Francisco deixou para seus filhos. Serraria, corte, transporte e comercialização de madeira consumiam longas jornadas de trabalho. Moinho, fabricação de farinha para os agricultores da região, contribuía para o fortalecimento da sociedade local. Fotografia da casa construída por Francisco, próximo à cascata que gerava a energia necessária para funcionar o moinho e a serraria. Ele era uma pessoa bem carinhosa assim com todo mundo. Nunca vi que ele xingou, bateu em alguém, não, nunca vi. Ele era assim um pai mais ausente. Eu vivia mais com minha mãe. Ele de manhã cedo ia para o serviço e só voltava de meio-dia para almoçar e às vezes nem voltava, porque bem antigamente ele mesmo ia no mato pegava madeira com boi, carroça. Naquela época era mais pequena, né? Depois que eu fiquei maior, daí eles compraram um caminhão. Daí o meu irmão, o Rudy, ele dirigia, daí era mais... Mas isso era naquela época que ele já
já estava meio doente. Já. Ele tinha moinho e uma serraria no início. Isso era tudo com... Nós tínhamos um açude grande lá. E tinha alambique, uma turbina. É tudo girado com água. Isso foi tudo o avô que construiu? Sim, tudo ele. Eles fizeram uma valeta onde é que a água vinha, até passava no alambique. E ele, então, tinha a força de girar o moinho e a serraria. Sim, meu pai era, como diz o outro, eu sempre dizia, o pai era meu ídolo. Sempre foi. Jamais vou esquecer as recomendações que ele nos dava. Ele tinha muito conhecimento nesse sentido e sempre nos aconselhava o respeito aos outros, a dignidade e de trabalhar para tirar o sustento da sua vida, para que com os seus próprios recursos poderia sobreviver. O Francisco, ele tinha uma serraria com um moinho que era movido a roda d'água. E também junto com a casa, mais um tanto de terras que eles plantavam para o sustento da casa. Era um lugar muito bonito. A gente, quando a casa estava assim no alto, e a serraria na baixada, perto do riacho, e a roda d'água. Então, a gente via... Principalmente depois, quando o Senaldo ele se elogiou muito, ficou muito satisfeito que ele conseguiu, ele fez toda a força para ele estudar para adiante. Ele foi para São Leopoldo para estudar. Ele ficou muito bom para ele. Ele ficou muito orgulhoso assim dele. Assim. É mesmo? Pai não, a mãe então sim, mas o pai é trabalhar. É mesmo, é? Isso hoje em dia é bem diferente as coisas. A mãe, então, mais com as crianças, a mãe cuidava, cozinhava, fazia, lógico. O pai não se importava muito. Quando tocava já de trabalhada, aí sim, né? O início, porque, como ele disse, o primeiro era botar a bica ali na cascata, daí tinha água do Cristo, né? Depois já tinha que fazer açude. E daí o açude em cima, nada ia por fora, e daí tinha turbina, né? Botar uma turbina, um cano para baixo. Sim, nós, isso, se terminou a água e ali, lá só ali não dava que chega, né? Então tinha que fazer açude. E daí é mais em cima, onde os dois lajados se juntam ali em cima, né? E ali daí ia por cima e daí lá descia. E daí tinha um cano onde descia. No período de férias escolares, nós não tínhamos programas especiais. Nos períodos de férias, a mamãe dizia, olha, nós precisamos ir na roça para buscar pasto para as vacas e para os cavalos. E nós tínhamos uma atribuição para isso, especialmente para buscar vegetais para aqueles animais pequeninos, os terneirinhos, que nós gostávamos muito. E nós tínhamos a responsabilidade de tratar esses animaizinhos. E nós fazíamos isso com muita alegria.
Então eu poderia dizer que nós tínhamos uma família feliz, nós tínhamos tudo que nós precisávamos dentro da casa, alimentação, roupa, lazer, brincadeiras. E nós tínhamos assim muito respeito pelo pai e a mãe, especialmente do pai, porque bastava ele dar uma olhada meio brava para a gente já sabia que tinha que obedecer. Falecimento. Ainda jovem, com 54 anos, deixou muita tristeza entre todos que o amavam. Francisco faleceu em 16 de março de 1954, após passar por uma cirurgia na tentativa de remover um tumor na garganta. Este vídeo é uma singela forma que os familiares de Francisco Sobrinho gostariam de homenagear a dedicação, o esforço, o amor, o carinho, a honestidade, o respeito e todos os demais valores passados por ele. Olha, eu só vou dizer do pai, a única coisa que eu sofri depois que o pai morreu, isso eu sei. Não, meu pai é o melhor do mundo. Tchau, tchau. Chegou, porém, o dia em que nós tivemos um grande sofrimento. De repente o pai ficou doente, foi para o hospital. Nós até fomos visitá-lo no hospital, ele estava lá deitado na cama, conversando conosco. Fomos para casa, ele ficou no hospital, a mamãe ficou cuidando dele, e meus irmãos mais velhos, principalmente o Rudy e o Norberto, eles ajudaram a cuidar do pai que estava no hospital. Nós, menores, meus irmãos menores, o Theo e o Lilian, nós estávamos em casa. Foi muito legal. Só depois ele ficou doente, né? E daí deu aquela doença nele e não se salvou, né? Foi uma perda muito grande, mas depois ficamos com a mãe, né? Os meninos começaram eles tinham já prática, já tinham serraria, eles continuaram com... Nós, irmãos mais novos, o Theo e o Lívio, já estávamos dormindo dentro da mesma cama, uma cama de casal. Já, de certo cuidado, nós fomos colocados nessa cama para dormirmos ali, para nós não enxergarmos a chegada do pai dentro de um caixão onde iria ser enterrado. Nós estávamos dormindo tranquilamente. De repente, a mãe chegou no quarto e se jogou na cama em cima de nós, chorando profundamente. Nós nos assustamos. De repente a mãe, chorando, dizia: o papai faleceu. Quando ele ficou doente, ele imaginava que ele tinha uma doença grave, né? E daí, antes de ele ir para o hospital, eles operaram ele. Ele foi lá no meu tio e pediu para ele ajudar os meus irmãos e a minha mãe para continuar lá o trabalho. Deixou tudo prevenido, né? A mãe, meu tio era irmão do meu. Pois, eu acho que eu já tinha uns 15, 16 anos, não me lembro certo. Mas... Ele dentro do hospital, ele pediu para mim ir lá falar com ele. Eu, barbaridade, ficava assim, minha nossa, não sabia como fazer. Eu vendo ele morrendo.
Mas eu não sabia mais o que fazer. Foi um choque tão grande.